Fala pessoal, tudo certo? Vamos dar início ao nosso giro semanal do mercado cripto. Hoje gravando no sábado, 4 de outubro de 2025. Vou falar do Bitcoin, da dominância num ponto crucial aí, pessoal. Ethereum, Polkadot, COT, Hype e Pendle. Hoje vou trazer essas geminhas aí que o pessoal tem pedido bastante lá no nosso grupo de membros, nas lives, que é a COT e a Hype. Vou passar para vocês aí o que eu passei na nossa live, beleza? Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se, ative as notificações para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros exclusivos do Telegram, em que são passadas análises exclusivas, live semanal, deixo o link de acesso na descrição do vídeo, pessoal, só clicar ali e você será redirecionado para um site parceiro que administra lá o nosso grupo. Preenche lá os seus dados no site, lá, eu acho que é só telefone e e-mail. Realiza o pagamento, realizando o pagamento, o site na hora já libera o link de acesso que vai te puxar automaticamente para o nosso grupo do Telegram. Beleza? Bom, Bitcoin, pessoal, tem algumas coisas importantes que eu preciso falar para vocês. Vou começar pela capa deste vídeo, que é uma pergunta. É a hora da limpa? Que vocês sabem, quem é mais antigo aí do canal, que há bastante tempo eu falo para tomarem cuidado com as altcoins que tende a ter uma capitulação e uma grande captura de liquidez antes da grande alta aí que a gente aguarda para o fim do ano ou para o início do ano que vem, certo? Na capa está o presidente da Ucrânia, pessoal. E isso eu falo lá no grupo de membros que agora que o Bitcoin está no topo, aí não tem guerra, não existe guerra. A Ucrânia está atacando a Rússia, atacando, pessoal, com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Está estourando uma guerra violenta na Europa. Mas no mercado cripto, ninguém fala nada. Né? Agora não é conveniente, não é mesmo? Mercado no topo, não tem guerra. Agora, quando começar a correção, aí começa a guerra. Aí começou a guerra. É lindo, né? A manipulação é linda. Então, tomem cuidado, tá, pessoal? Principalmente os seguidores aí que amam ficar sempre catando um motivo para o mercado se movimentar nas notícias. O mercado se movimenta, vamos procurar notícias. Por que ele se movimentou? O mercado ele não se move por notícias, tá, pessoal? As notícias, 99% dos casos, são usadas para manipular, para fazer um movimento contrário ao que se espera. Certo? O mercado se move por liquidez. O Bitcoin se move por liquidez. Certo? Os movimentos estão na tela, pessoal. O gráfico manda. Não adianta ficar olhando para notícias, tentando achar desculpas ou motivos para acreditar se o mercado vai subir ou vai cair. Entende? O gráfico já diz se ele vai subir ou cair. É só saber interpretar, beleza? Bom, pessoal, nós estamos aí, na minha visão, tá? No que eu acredito, num fim de ciclo macro de mercado. Isso não é a primeira, não é a quinta, não é a sétima vez que eu falo aqui no YouTube para vocês. Eu já trouxe para vocês aqui um diagrama de Wyckoff sobre ciclos de mercado. Certo? Um ciclo de preços de Wyckoff em uma estrutura de alta e depois uma estrutura de queda, certo? O mercado se move basicamente, pessoal, dentro de um ciclo macro, gráfico semanal, mensal, certo? Ele se move para uma fase de acumulação, uma fase de reacumulação e lá no topo ele distribui, pessoal. Os grandes players, o institucional que compra embaixo, na fase de acumulação, eles realizam lucros na reacumulação e eles realizam e reacumulam, tá, pessoal? E lá na fase de distribuição, eles despejam.
E aí vocês conhecem o tal do bear market, que vem aquela queda que nada mais é do que uma correção dessa pernada aqui. Uma correção, uma distribuição no topo, uma redistribuição pós essa distribuição, e lá embaixo, novamente, uma nova acumulação para dar continuidade, entende? Então, basicamente, dentro dessa visão de Wyckoff, a gente teve já no Bitcoin uma grande reacumulação, tá, pessoal, que vem lá da Bull Run de 2021, certo? 2021, abril de 2021, aqui, ó, o Buying Climax, desta grande reacumulação que levou o preço a pagar o alvo dessa reacumulação, certo? Que estamos, inclusive, numa região de topo deste alvo, certo? Isso aqui é causa, pessoal. Isso aqui é o efeito. Então, o que a gente tem que entender dentro deste contexto? O Bitcoin, tá, pessoal, aqui teve a sua fase macro de acumulação, aqui teve sua fase de reacumulação, e agora nós estamos numa fase de distribuição, certo? Eu acredito que seja este caixote aqui. Estamos trabalhando numa região de uptrust. Então, trouxe também um modelo para facilitar o entendimento deste caixote do topo, tá, pessoal? Que eu acredito que a gente está fazendo nós estamos dentro dessa estrutura de distribuição. Nós estamos aqui, pessoal, acima do caixote, região de uptrust. Isso eu falo lá no grupo de membros, que nesses desenhos do livro, inclusive tem, na área de membros, lá tem 2 livros de Wyckoff disponível, tá, pessoal, para os membros. No livro é tudo mais bonitinho, as pernadas são mais retas, certo? Tudo mais bonitinho. Mas na prática a gente vê que não é sempre assim, tá, pessoal? Tem enrolação antes de vir o movimento, por aí vai, certo? Então eu acredito que a gente está agora nesta região, pessoal, que é aqui, ó, acima do caixote, tá vendo? E em breve eu acredito que o Bitcoin vai sim voltar, buscar liquidez. Isso não tem a ver com notícias, tá, pessoal? Mas eles vão soltar notícias, pode ter certeza. Aí eles vão falar da guerra, certo? Mas o Bitcoin nada mais, nada menos está indo buscar liquidez. Onde que a gente tem liquidez? Abaixo dos fundos, pessoal, sempre abaixo dos fundos. São os maiores pontos de liquidez. Por quê? Porque aqui é onde ficam os stops da galera. Quando você compra e bota um stop, você não bota abaixo do fundo, bota abaixo do fundo. Então é aqui que está a liquidez, principalmente o mercado de futuros, tá, pessoal? Então, eu acredito, tá, que o Bitcoin vai fazer um movimento neste sentido aqui, para finalizar o ciclo, certo? Até essa região aqui do central do caixote, talvez, para subir, fazer, eu vou desenhar retinho, tá, pessoal? Mas a gente sabe que não é uma queda reta e nem uma alta reta, certo? Só para exemplificar. Subir, capturar o UT, o uptrust, certo? E depois bear market. Nesse contexto desse diagrama de distribuição. Exatamente como aqui, certo? Retorna do uptrust, sobe para capturar o uptrust, e aí vem o despejo. Começa a nossa correção macro de mercado. Certo? O que a gente tem que ficar espertos nesta volta? Que eu acredito, tá, pessoal? É o que eu acredito que o mercado vai abaixo antes desta pernada de alta, de fim de ciclo, em que sim, nesta pernada eu acredito que virá a alt-season. Mas não é agora, tá, pessoal? Agora é o momento para limpar o mercado. Para mim, as altcoins vão abaixo, vão renovar fundos. Então, tomem cuidado. É a minha expectativa há muito tempo, tá, pessoal?
Eu não sei se eu fui um dos primeiros aí a falar dos 92K, daquela região, isso há meses e meses e meses atrás. Então, o que a gente tem que ficar espertos aqui, ó, pessoal? A gente tem toda essa queda anterior aqui, ó, do Buying Climax até o MSOW, tá vendo? Pegar aqui dessa parada preliminar aqui, ó. Se a gente pegar o range de volume dessa queda, a gente tem uma POC de volume exatamente na região dos 96 mil, 96.500. Então, esta região aqui pode ser que segure, tá, pessoal? E ele nem vem até a mediana do caixote, certo? Ele só raspe o fundo aqui, ó, esse fundo, tá vendo? Só captura esse fundo, raspe ele aqui, toque a POC e suba. Então, é um ponto importante para ficar esperto, essa região dos 96.500, essa região, é uma região, tá, pessoal? Sempre uma região. Mas ele pode também dar uma agulhada mais forte, e aí subir. Que, inclusive, nós temos aqui um FVG, uma grande falha, um imbalance de mercado, que o mercado tende muito a fechar, cedo ou tarde. E é grande esse FVG, pessoal. Certo? Por que o mercado costuma fechar os FVGs? Porque o mercado ele é eficiente, pessoal. O mercado não é ineficiente. O mercado não costuma deixar brechas vazias, sem movimentação. Ele costuma deixar no movimento impulsivo, mas tende lá na frente voltar a fechar. Certo? Isso aqui é um ponto de liquidez e também um ponto de suporte, pessoal. Ou resistência, mas no caso aqui, como o Bitcoin está lá em cima, pode ser um grande suporte para subir, certo? Então, eu estou de olho nessa região em 96, 97, 96.500 até lá a região dos 90, pessoal, certo? E depois, sim, depois desse drama, para muitos vai ser um drama, porque o pessoal aí deve estar no FOMO, com certeza, all-in, FOMO e por aí vai, aí sim vem a festa. Então entenda que a visão do mercado é uma última pernada de alta, tá, pessoal? E esse movimento de queda aqui, ele nada mais é do que uma correção desta pernada que vem deste fundo até este topo, pessoal. Entende? Vai corrigir isso aqui, ó. Uma correção saudável para dar mais uma pernada. E essa pernada é uma totalmente de manipulação, tá, pessoal? É uma indução isso aqui. É o Uptrust After Distribution, tá? Ele vai capturar o T, fazer o TAD. Vai fazer o nosso TAD aqui em cima. E fim de ciclo, certo? Acredito que o Bitcoin vá aqui acima dos 130, quem sabe. Aí já vira especulação, porque não tem como saber exatamente onde. Pode ir até os 140, pode. E depois, ladeira. E essa ladeira, o que vai ser, pessoal? Ele vai corrigir esta pernada aqui. E aí sim, vocês conhecem como bear market, que nada mais é do que uma correção de uma estrutura macro. Para ir lá na frente, ele criar uma nova estrutura e dar início num novo ciclo. Certo? E aí sim a gente pode falar de Bitcoin lá em 300 mil dólares e por aí vai. Beleza? Então, Bitcoin na macro, tá, pessoal? O gráfico semanal na tela é isso que eu aguardo para o BTC. Se botarmos aqui no gráfico diário, a gente vai ver que dentro dessa estrutura micro, aqui, essa estrutura micro, certo? O BTC está já fazendo aqui um padrãozinho, ó, pessoal. Pode ser já uma distribuição, ó, tá vendo? Aqui, ó. Então, a gente teria aqui, vamos lá, a gente teria aqui um Buying Climax, teria aqui uma R, a gente teria aqui já um UT interno, ó, micro, junto com o UT macro, entende? E aqui pode ser um SOW, fase B,
certo? Aqui, ele pode vir agora fazer aqui, só raspar o T aqui, ó, pessoal, que é o que eu acredito, tá? Por que é o que eu acredito? Porque o Bitcoin está indo pagar o alvo desse pivô aqui, tá, pessoal? Indo pagar o alvo desse pivô aqui, ó. Se pegarmos a mínima aqui, ó, 124.500, tá? Eu acredito que é a região que o Bitcoin deva visitar em breve. E aqui, para mim, enfim, tá, pessoal? Ele vai pagar o alvo dessa estrutura aqui e ele deve dar início naquela pernada macro lá do T. A queda depois do T, pessoal. E aí ele vai lá para baixo. Certo? É a minha expectativa. E aqui na micro, ó, essa captura do T aqui rapidinha, só uma raspadinha ó, acima de 125, seria o TAD. Certo? Isso na micro, dentro de toda aquela estrutura macro. A gente está olhando agora o gráfico diário. Então, acredito nessa movimentação para o BTC, tá, pessoal? Se o BTC inventar de agora, antes de fazer essa raspa aqui, eu acredito que ele vai fazer, ó, pessoal, exatamente no alvo, certo? Ele recuar, isso aqui pode ser até uma oportunidade para quem quiser fazer um trade curto, tá? Quem sabe até usar o mercado de futuros e alavancar aqui, ó. Tem um FVG, ó, tá vendo? Pode vir fechar esse FVG e aí fazer essa pernada aí e cair, certo? Lá no grupo de membros eu passei, tá, pessoal, que temos aqui nesse topo 2.500 bitcoins em alavancagem. O mercado tá vindo atrás desses bitcoins, tá, pessoal? Uma galera vai ser liquidada feia, de forma feia aqui nesse topo. É muito dinheiro, é muito BTC. E isso abre liquidez para uma baleia entrar despejando, pessoal. É o que uma baleia precisa, uma liquidez grande desse tamanho. Entendeu? Por que isso? Porque esses shorts, pessoal, que serão liquidados, se o BTC confirmar o movimento aqui, ó, para o pessoal sair da posição, eles são obrigados a comprar BTC. E quando eles compram BTC, é muito dinheiro, porque é 2.500 BTC, tá, pessoal, em alavancagem. Então, todo esse volume de compra é o que uma baleia precisa para vender. Porque se um está comprando, ou se um está vendendo, o outro precisa estar comprando. Tem que ter para quem vender, certo? Se uma baleia quer realizar lucros no topo e despejar, precisa que tenha muita gente comprando. E aqui, nessa liquidação, tá a porta de abertura aí para uma baleia entrar com tudo, tá, pessoal? Então tomem cuidado. Certo? Então, BTC para mim é isso que eu aguardo aí. Para mim, o mercado não vai subir para a pernada de alta aí, a última, final, a forte, antes de recuar aqui, tá, pessoal? E aí temos que ficar ligados aqui nesses fundos aqui, essa POC de volume aqui, essa região, ó, todo esse volume, e este FVG, certo? Aqui é do 100k para baixo, tá, pessoal? 100, 90 97 até os 90, certo? Para mim, Bitcoin só vale a pena nessas regiões. Se pegarmos aqui uma FIBO também, ó, pessoal, da mínima desta pernada de alta até a máxima, por enquanto a máxima está aqui, tá, pessoal? Mas pode ser que seja um pouquinho mais para cima em breve. Só vou exemplificar para vocês, tá? A gente tem aqui como 50% da estrutura dessa pernada de alta, 50% está em 99.400, certo? Então, acima de 50%, pessoal, é um preço caro. A gente chama de região premium de mercado. Aqui a gente não quer comprar acima dessa linha. Entende? A gente quer comprar onde? Abaixo, que é a região de desconto, tá, pessoal? Isso aqui é uma região considerada barata dentro dessa estrutura, que vem dessa mínima até onde for a máxima. Por enquanto está aqui a máxima, certo? Então, isso já nos dá uma base, ou um norte, um mapa, pode ser, para a gente se localizar onde é caro, onde é barato. Então, aqui a gente já sabe que é uma região que a gente não se interessa, a gente tem que se interessar abaixo, certo? Então, abaixo, o que a gente tem? Exatamente a nossa POC de volume. A gente tem a captura de um fundo importante. Entende o contexto? Tem contexto, pessoal. E a gente tem um grande Fair Value Gap, um FVG.
Então, eu acredito, tá, pessoal? Isso eu mantenho a minha posição que o BTC, antes de subir, ele volta. Certo? Então, o BTC é isso. Vou passar a dominância aí para vocês. A dominância está num momento muito importante, tá, pessoal? Isso eu passo lá no grupo de membros há bastante tempo. A gente tem gráfico diário. A dominância montou um padrão aqui de acumulação, tá, pessoal? Nesses fundos. Gráfico semanal aqui, ó. Ela tocou. Aqui tem um bloco, ó, tá vendo? Para vocês enxergarem. Vou diminuir aqui, ó. Gráfico semanal, a gente sabe que a dominância ela vem nessa pernada de alta muito forte, agora ela começou a correção, certo? A expectativa é que caia mesmo, tá, pessoal? E caia bastante. Lá para baixo, para os 45, 46. Fechar esta falha aqui, este fair gap. Certo? Só que se a gente botar aqui, ó, darmos um zoom, a gente percebe que aqui tem um bloco, ó, um order block, que a dominância lá no gráfico diário cravou a região fazendo um spring de acumulação, tá, pessoal? Segurou olha aí, ó, exatamente no 50% do bloco. Tá vendo? Então, isso aqui é um suporte, tá, pessoal? É um suporte. E ela montou uma acumulação em cima de um suporte. Então, isso aqui tende a ser válido, tá, pessoal? Uma acumulação que vai levar o BTC aí, mais a dominância do BTC, né? Mais acima, tá, pessoal? Mais acima. A gente tem este OB de topo aqui, este OB de topo, certo? Pode ser que daqui dê continuidade da queda, pode, mas pode ir mais acima, e vou explicar agora o contexto. A gente tem aqui este OB de topo, certo? E a gente tem aqui um breaker block. Se a gente apagar esse OB aqui, a gente percebe que é um breaker que foi até validado e rejeitado, ó, pessoal. Tá vendo? Esse breaker block aqui era um suporte, tá? O ativo vem, captura topo, sobe para perder o fundo, deixa um breaker. Quando volta, isso aqui é uma resistência muito forte, pessoal. Tanto que jogou a dominância com tudo para baixo. Agora a dominância faz um padrão de acumulação, tende a pagar o alvo, tá, pessoal? Pode ser que segure aqui no 60% ou ela volte a retestar o breaker. Mais uma vez rejeite e aí sim, começa a festa nas altcoins. Entende? E aí as altcoins tende a dar continuidade à dominância nesse flow aqui, pessoal. Faz uma retração e dá continuidade. Então, se a dominância fizer este movimento até essa região aqui do 62 e o Bitcoin estiver fazendo a correção que eu mencionei, pessoal, é sangue bem forte nas altcoins e é a limpa do mercado, tá? E é a grande oportunidade, isso aqui é a oportunidade, pessoal. Mas pode ser que a dominância segure antes, tá? Segure aqui na região do 59. Aqui, tá, pessoal? Para dar continuidade. Então, é algo que a gente tem que aguardar, tá? Até se a gente pegar aqui esse caixote, ó, de acumulação, mais ou menos aqui, ó, seria o alvo exatamente nesse bloco aqui, ó, nesse topo. Tá na região dos 60%, tá, pessoal? Pode ir até os 60%, 59,9%, essa região. Então, pode ser que a dominância não quer dizer que ela vai reto, tá, pessoal? Ela pode até voltar aqui, mais uma vez, uma alta nas altcoins aí de curto prazo, e daí subir até aqui em cima e cair. Ou ir lá em cima, tá, pessoal? E essa possibilidade aqui é sinistra para as altcoins. Então, tomem cuidado com as altcoins. Eu falei aqui no YouTube várias vezes, para não comprar altcoins quando a dominância estava nesse suporte, pessoal. Falei, tomem cuidado, essa dominância vai subir. Não é a hora das altcoins. Para pensar em altcoins aqui, começa a pensar, tá, pessoal? Sabendo que ela pode ir lá naquele breaker, lá em cima. Certo? Então, a dominância tende a ter alta, pessoal. Continuidade de alta. Certo? Curto prazo, obviamente.
corrobora a minha ideia de queda aí do mercado, Bitcoin voltar, as altcoins voltarem, buscar liquidez, terem a sua capitulação, renovar fundos, e aí sim, quem comprar vai estar comprando 99% de chance de vai estar comprando o fundo cíclico das altcoins. E aí sim, os próximos meses vira rei. A pessoa vira rei, pessoal. Então, dominância é isso. Ethereum, quero passar um detalhe do Ethereum para vocês. Ethereum, tá, pessoal? Tem passado lá no grupo de membros. Você sabe aqui que pela análise, eu vou passar primeiro o diário, senão vocês não vão enxergar, tá, pessoal? Tá, vai ficar essa sujeira aqui, ó. Gráfico diário aqui que eu estou esperando pro Ethereum, tá, pessoal? O Ethereum, para mim, ó, se botarmos o gráfico de ponta cabeça, tá? Para vocês enxergarem. Porque eu acabei de passar da dominância, pessoal. Isso aqui não é a cópia da dominância que eu acabei de passar para vocês. O Ethereum tende a subir no gráfico de ponta cabeça, pessoal. Isso aqui é queda. Quando sobe, é queda, entende? Então, o Ethereum, pessoal, para mim, o Ethereum volta pelo menos nesse FVG aqui, ó. Região dos 3.200. Pegando essa liquidez atrás desses topos, que é o stop da galera, cheio de stops aqui, ó, exatamente no Fair Value Gap. Certo? Aqui a gente fez um clímax de venda, um AR, temos a nossa captura aqui, possível spring, voltou, fez um LPS por dentro do caixote, sinal de força, SOS, pode estar voltando a fazer um backup, tá? Acredito até que ele possa vir um pouco mais abaixo aqui, quem sabe, ou nada impede de subir daí de onde está, e depois sim pancada, que é uma grande queda no Ethereum aí, pessoal. Certo? Acredito que Ethereum tem tudo aí para pagar alvo, pelo menos desse caixote aqui. Certo? Eu falo há bastante tempo já para vocês que para mim o Ethereum iria voltar, tomem cuidado. Olha aí, ó, mais ou menos. Tá lá no Fair Value Gap, lá nesses topos aqui. Certo, pessoal? Então, o Ethereum, vou apagar isso aqui agora para ficar mais fácil de ver no semanal. Botar o gráfico normal, desvirar o gráfico. Eu já passei aqui também. Qual que é a nossa visão aqui? Eu passo há bastante tempo. A gente tem aqui, tá, pessoal? Ó, um grande caixote de reacumulação no Ethereum. Certo? Um alvo, tá, pessoal? Um alvo dessa reacumulação, já passei também várias vezes para vocês. Lá na região dos 8.000 até os 10.000, tá, pessoal? Acredito que o Ethereum pode ir 8.600, ó, pode passar e até os 10, tá? Só para arredondar o número. 9, enfim, certo? Seria toda essa pernada aqui de reacumulação. Isso aqui é a causa, logo vai vir o efeito. Certo, pessoal? Só que quem tem que ficar ligado aqui, ó. O Ethereum, ele fez um sweep de liquidez no topo. Isso aqui eu passei. Desculpe. Passei para vocês, ó. Tudo isso aqui, sweep, liquidez. Ele não consegue fechar candle acima, tá vendo? E quando o Ethereum faz um sweep de liquidez semanal desse tamanho, pessoal, uma captura de liquidez, ele só foi estopar a galera, pessoal, pegar os stops que estavam atrás desse topo aqui, ó, certo? Raspou o topo, agora ele tende a fazer uma mitigação, tá, pessoal? E é exatamente aquela acumulação no gráfico de ponta cabeça que eu passei, que traz aqui para essa região dos 13.200, certo? Que aqui a gente tem um Fair Value Gap, ó. Se a gente pegar aqui, tem um FVG aqui, ó, pelo semanal. Então pode ser que aqui segure, tá, pessoal? Mas fiquem atentos no seguinte, se nós pegarmos toda essa pernada de alta do Ethereum, o volume, pessoal, temos uma POC de volume, já deve ser a quinta vez que eu falo dessa região para vocês aqui no YouTube, exatamente neste order block mensal, que está em 2.500. Certo? Então pode sim o Ethereum fazer algo mais, um susto maior, tá, pessoal, para ir subir forte. Indo testar essa região de volume aqui, ó.
Porque essa região de maior volume, isso aqui costuma a chamar o preço como se fosse um imã, tá, pessoal? Então tem que ficar esperto, ó, gráfico mensal é um AB, um order block bem desenhadinho, que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é do vendedor entre os compradores. Então pode ser que o Ethereum venha nesta região, agulhe aqui embaixo, tá, pessoal? E aí suba. Certo? Então 2 pontos do Ethereum para ficar espertos. 3.200 é uma região, 2.500 é o que eu mais acredito pro Ethereum, tá, pessoal? Pode testar a base do caixote novamente aqui, a base desse aqui tá o caixote, tá? Pode voltar a testar a base para explodir? Pode. Eu não contaria com isso, mas pode. Por quê? Porque aqui tem um order block bem na base, ó, que é esse candle que ele deixou aqui, que fez um sweep de liquidez aqui embaixo, ó, exatamente na base do caixote. Poderia, tá, pessoal? Voltar mais uma vez lá para os 1.800, 1.700. Beleza? Então, Ethereum é isso, tá? Eu avisei para tomarem bastante cuidado aqui. Não era região compradora. Eu passei call de compra no Ethereum aqui no YouTube. Tem até vídeo com capa de vídeo, pessoal, falando, repassando um vídeo lá de março. Lá de março do Ethereum, em que eu passei, estava falando dos 1.650. Foi a região em que a gente comprou. Lá no grupo de membros eu passei call de compra, 1.650, era um alvo que a gente tinha, certo? Esse candle aqui foi o fundo. E eu falei aqui no YouTube, falei, pessoal, essa região aqui mataram o Ethereum, ninguém quer comprar, é aqui que se compra, é um alvo. Não vai querer comprar depois lá em cima. E lá vocês vão ver, pessoal, aqui o pessoal vai estar mandando vender, e depois quando o Ethereum subir, e eu falei que o Ethereum tenderia a subir forte dessa região, a entrar demanda, eu até desenhei o movimento reto para cima, pessoal, no vídeo. Eu falei, pessoal, aí vocês vão ver os youtubers falando que aqui é compra, que o Ethereum é lua, e não é isso que está acontecendo. No pior ponto possível, um sweep de liquidez de topo, em que o preço tende agora a corrigir, pessoal. Aí eles falam para comprar. Ele vai corrigir essa pernada aqui, ó, entendendo? Tende a corrigir ela aqui, ou um pouco mais abaixo, para subir, fazer um pivô, e aí sim quebrar o topo. Então, minha expectativa para o Ethereum é isso, tá, pessoal? É uma visão altista, tá? Lá para a região dos $8.000, mas agora, no curto prazo, eu aguardaria, tá? Para quem está de fora do Ethereum aí, para pegar uma retração, certo? Então aí os pontos, 3.200 é uma região boa, 2.500, certo? Então, Ethereum é isso. Vou falar aí da Polkadot. Polkadot eu não sei se eu fui o único aí do Brasil inteiro que falava dos $3 da Polkadot. Isso eu falo desde 2022, eu acho. Há muito tempo. Que a Polkadot voltaria para os $3. Por quê? Porque a Polkadot, quando ela nasceu, pessoal, ela deixou um FVG de abertura. Esse retângulo cinza aqui, ó, tá vendo? Deixou essa falha abaixo e subiu, fazer todo o processo de alta dela, beleza? Quando ela volta no processo de mitigação, e não se enganem, tá, pessoal, a Polkadot está numa estrutura, uma tendência macro de alta, tá, pessoal? Nós estamos nessa estrutura aqui, ó, trabalhando dentro dela. A Polkadot, quando ela voltou, pessoal, ela começou a fazer o que em cima deste FVG de abertura aqui embaixo. Começou a montar liquidez. Tá vendo que aqui ela já tinha deixado 2 toques, ó. E ela vem e deixa mais um, deixa outro, deixa outro, deixa outros. E o pessoal começa a acreditar que isso aqui é um suporte. Aqui, ela já estava indicando que ela ia vir abaixo dessa região. Eu falava aqui no YouTube, eu avisei com bastante antecedência, meses de antecedência, meses. Isso aqui não era suporte, era uma linha de liquidez,
que a Polkadot iria visitar os 3 dólares. E aí lá em junho de 2025, 3 anos depois, basicamente, o que a Polkadot fez? 3 dólares, região dos 3 dólares. Certo? Então tá aí, entregue, pessoal. Para quem acha que a alta sempre é infinita, tá aí, os 3 dólares foram pagos, só que agora tem uma novidade em Polkadot. Certo? Isso aqui, pessoal, é o gráfico USD, tá? De Polkadot. Então, se a gente botar na Polkadot USDT, certo? Pelo gráfico USDT, tá, pessoal? Ela veio aqui, dá para considerar que ela fechou essa brecha, tá vendo? Só que se botarmos o gráfico USD, pessoal, ainda não. E aí que tá a jogada. Para mim, Polkadot vai renovar o fundo mais uma vez. Que está dentro desse contexto que eu falo para vocês aí, do Bitcoin, da dominância. Para mim, ela até poderia, tá, pessoal, dar um tiro aqui para fechar o FVG acima e aí vir abaixo, certo? Mas ela também pode simplesmente enrolar um pouquinho aqui e porrada para baixo. Aí fechar do par USD. E isso está na região dos 2.500. 2 dólares e 500. E aí, para mim, fim, tá, pessoal? Fim. E aí, só para cima. Certo? Então, Polkadot, para quem ainda não entrou na Polkadot, acredito que terá uma segunda chance e talvez até melhor que os 3 dólares que eu tinha passado, tá, pessoal? Mas 3 dólares para 2,5 não vai mudar a vida de ninguém, né, pessoal? Quem comprou em 3 dólares está muito bem comprado. Lá no grupo de membros aí tem membros que estão se atolaram de Polkadot nos 3 dólares, estão pesados em DOT. E eu acredito que eles vão se dar bem, tá? Porque a DOT tende a subir forte, depois buscando esse topo duplo de liquidez que ela deixou alinhado, certo? Vindo pagar alvo desses 2 order blocks acima, que estão na região dos 18 a 22 dólares, certo? Aqui de baixo, ó, pessoal, isso dá uma alta de... Se ela vier e confirmar o movimento abaixo, 2,8, vou pegar de 2,6, tá, pessoal? Até o último alvo aqui daria 740% de alta, tá? Até o primeiro, 600% de alta. Então, é bastante alta em Polkadot, que eu acredito que venha pela frente. E, claro que aqui a gente tem que ver onde estará o mercado, onde estará a dominância, onde estará o Bitcoin, para a gente entender se aqui vai ser o fim do movimento, ou se ela vai fechar um candle acima deste topo aqui, quebrando este topo, e aí vai mitigar para dar continuidade, certo? Então, são movimentações que a gente terá que ver lá na frente, tá, pessoal? Mas pontos de compra em DOT, excelentes pontos. Essa região macro de mercado, pessoal. Isso aqui é uma região macro de mercado. Isso aqui, ó. Uma região macro para montar posições. Então, tem erro em comprar Polkadot agora? Claro que não. Visando a macro, não. O alvo está lá em 22. Qual é o problema de comprar em 4? Nenhum, mas seria mais inteligente um DCA, tá, pessoal? Se a gente tem a expectativa de que o mercado vai voltar a cair aqui, mais uma queda ainda, compre e tenha um pouco de caixa, guarde caixa caso o movimento se confirme. Vai montando, vai acumulando um DCA aqui dentro desse caixote, ó. Vai acumulando a região, entende? Então, Polkadot é isso, minha visão. COT no par USD, gráfico semanal. COT seguinte, tá, pessoal? Isso aqui os membros pedem lá nas análises, e essa moeda aqui é uma geminha, tá? E ela pode realmente pagar uma alta bem interessante pela frente. Então, vou trazer para vocês aqui os pontos, para ficar espertos. Ela tem uma quebra aqui já, pessoal, o gráfico mensal dela. Ela tem aqui, se nós pegarmos
ela já fez um choque aqui, tá, pessoal? Mensal. A gente poderia pegar até dessa região aqui, ó. Aqui. Tem um choque mensal, tá, pessoal? Mas isso também não influi muito, considerando o semanal. Ela tem uma quebra de estrutura aqui, tá, pessoal? Ela faz o que a gente sempre espera antes de uma quebra de estrutura, tá, pessoal? Uma captura de liquidez abaixo. Então, ela captura a liquidez, sobe forte, quebra a estrutura, faz um choque, que é a mudança de caráter interno, tá, pessoal? Ela estava numa tendência de queda interna da estrutura, agora internamente ela está numa tendência de alta, tá, pessoal? É isso que ela está nos dizendo, ela vai entrar em alta. E depois da quebra, muito normal o ativo mitigar para aí dar continuidade, entende? Então, eu acredito que a COT vai entregar um movimento forte pela frente, tem tudo para entregar, tá, pessoal? Ela está acumulando aqui dentro de uma cunha. Só que quem tem que ficar espertos? A gente tem aqui em COT, ó, pessoal, essa liquidez aqui, perigosa desses fundos, tá vendo? Que ela já está vindo, inclusive, para a região. Ó. Isso aqui vai ser capturado, tá, pessoal? Para mim, é impossível, praticamente, ela não pegar agora essa liquidez. Então, o que a gente tem abaixo dessa liquidez? Temos uma apoio aqui na região dos 2,5, tá, pessoal? 2 centavos, né? 0,025, tá? Aqui pode ser um bom ponto de compra. Ela vai estar capturando toda essa liquidez e aí ela tende a dar um repique para cima, quem sabe romper a cunha aqui, ó, e aí vai. E padrão de cunhas, pessoal, quando é rompido, qual que é o alvo? Sempre a base, tá, pessoal? É uma cunha descendente, quando rompe, a base está aqui. Entende? Se é uma cunha ascendente, rompe, qual que é o alvo? A base, certo? Então, acredito que essa moeda, ó, se ela vier confirmar o movimento aqui em 2,5, tá, pessoal? E for até o topo da cunha, 10%, 10x, 1000%. Então, é uma movimentação bem interessante. Essa moeda tem 100 milhões de market cap, é uma geminha. Isso aqui é um tiro, tá, pessoal? Um tiro ela dá essa movimentação aqui, ó. Ela é muito pequena. E é uma moeda a ficar de olho, certo? Depois desse choque que ela fez aqui, ó, essa quebra, agora isso aqui é só uma correção, tá, pessoal? Para dar continuidade. Ela pode ir mais acima ainda. Então fiquem atentos aí. Alvo aí o topo, tá, pessoal? 25 centavos, ó. Comprar em 2,5, levar para 25 centavos, essa região. Então, tá dada aí a call para COT, quem se interessar. É uma moeda realmente interessante, tá? Acredito que ela vai entregar uma movimentação forte e mais para frente veremos. Só fiquem atentos nessa liquidez, esses fundos alinhados aqui, ó, ela vai pegar, tá? Isso aqui é armadilha. Certo? Então, COT é isso. Hype, uma moeda muito pedida também nas lives lá pelos membros. Hype é o seguinte, pessoal. Também é uma moeda que tem uma estrutura interessante, tá? Só que para mim tá armada para queda, tá? Isso aqui para mim é queda. Antes de uma alta, tá, pessoal? Ela pode ir lá nos 90 dólares. Certo? Só que eu não acredito que ela vai aliviar essa liquidez aqui antes, tá, pessoal? Tá subindo em canalzinho, isso aqui, ó, ela vai capturar abaixo. Fechar este fair value gap aqui, ó, gráfico mensal, é um FVG mensal, ó, pessoal, olha o tamanho desse buraco aí, ó. Esse buraco para mim aqui não vai ficar dando bandeira. O mercado é eficiente, vai fechar isso aqui. Certo? Então, se eu fosse comprar essa moeda, eu compraria nesta região ou neste OB semanal que temos aqui embaixo, que conflui aqui com esse mensal, ó. Esse aqui é um OB mensal aqui abaixo, certo? Esses dois pontos aí, pessoal, eu ficaria esperto, que é a região dos 25 dólares e 25 dólares e 18 dólares.
Certo, pessoal? Ela tende a pagar o alvo, aqui ela fez um pivô de alta, ó, tá vendo? Fez um pivô, fez uma quebra aqui, ó. Então, essa moeda está numa tendência de alta, tá, pessoal? Isso na macro dela, certo? Quando que veio a quebra do topo? Depois de uma captura de liquidez, muito validada. Fez um sweep abaixo, subiu, quebrou a estrutura, tá? Só que ela nunca perdeu fundo, essa moeda só estava, ela já, isso aqui é só uma tendência de alta, tá? Só um boss, uma quebra da estrutura, tá? Não tem choque aqui, certo? É só um pivô. Pivô, tendência de alta, tá? Então isso aqui tudo é uma tendência de alta, ela tende a corrigir depois da quebra, ela fez duas quebras, ela fez uma nova aqui em cima, tende a mitigar, pegar a liquidez dos fundos, fechar falhas, as POIs, que são os nossos pontos de interesse, Fair Gap, Order Block, pode vir, tá, pessoal? Então é um DCA aqui, 25, dessa região dos 18 eu ficaria atento, e depois fazer uma nova quebra, pagando o alvo da estrutura, que a estrutura vem deste fundo aqui, certo? Até esse topo aqui, pode pegar deste fundo aqui até esse topo aqui, como preferir, certo? Alvos $90 e $72. Acredito que essa moeda vai entregar essa movimentação mais para frente, certo? Mas agora não, para mim não é ponto de compra, tá, pessoal? Tem liquidez alinhadas aqui, ó, tem dois pontos de liquidez, ó, pessoal. Tem liquidez aqui, tem liquidez aqui. Tudo isso aqui é uma liquidez grande. Ela tá trabalhando, deixando sombra. Ela tá montando, aumentando a liquidez aqui embaixo, tá, pessoal? Aumentando. Daqui a um pouco ela vem, dá um tiro, captura e liquida todo mundo. Certo? Então, essa moeda aí, mais uma para ficarem atentos aí. Geminha, acho que é uma gema essa moeda também, se não me engano. E deve entregar boas altas. E por último, a nossa querida Pendle. Também é uma geminha, né, pessoal? Não deixa de ser uma geminha. Gráfico da Binance. Tomem cuidado, tá, pessoal? Mesma coisa, ó, liquidez. Isso aqui é uma linha, pessoal, linha de tendência, né? Uma linha de tendência. Isso aqui para mim é liquidez sendo montada, tá, pessoal? Isso aqui vai ser capturado. A Pendle ainda pode subir um pouco mais aqui, ó. Pegar essa máxima aqui, pode. Tocar esse OB mais uma vez, para ir vir perder os fundos, mas eu acredito que o Pendle vai perder essa linha em breve. E aí a gente tem que ver o que vai acontecer aqui embaixo, tá, pessoal? Se ela vai vir pegar esses fundos aqui ou não, certo? Eu acredito que ela vai até mais abaixo. Mas eu fiquei esperto onde? Neste bloquinho aqui, ó. Este bloquinho aqui, para ver se ele vai ser chato ou não, como uma resistência, como um suporte, tá, pessoal? Pode ser, tá? Pode ser que ela venha aqui e aí exploda. Região dos 2.8, essa região. Perdendo isso aqui, pessoal, ela vai lá embaixo, tá? Ela vai capturar o quê? Ela vai capturar essa liquidez aqui, ó, pra mim. Fundo triplo, alinhado. Em cima de um FVG, tá, pessoal? Só que pra mim é armadilha também. Fiquem espertos. E aí sim, acredite se quiser, peno lá em 1.7, tá, pessoal? Região lá. Duvida disso? E essa queda aqui vai ser, eu acho que vai ser menor do que essa aqui, ó, que veio daqui até aqui. Essa aqui agora, daqui até aqui, menor. Então ela já fez no passado algo muito maior, tá? Então, bem viável, tá? A galera tem mania de duvidar das quedas. Para mim, ela tá acumulando, tá? Dentro deste padrão aqui, tá acumulando. Aqui. Dentro deste triângulo aqui, tá, pessoal? Quando ela fizer, ou ela toca esse OB aqui, ou ela faz essa captura aqui abaixo, ó, eu acredito mais nessa captura, tá, pessoal? E aí quando ela fizer esse movimento aqui, acredito que aí sim começa a abertura dessa estrutura da Pendle, tá, pessoal? Lá na região dos $12. Certo? Isso, vamos ver se tem a simetria. Deste OB, 2.8, tá? 2.8 aqui. 300%. Certo? Do fundo 1.7, aqui, abaixo dessa linha de liquidez, capturando ela. Mais ou menos, tá, pessoal?
600%. É o dobro. Comprando lá no fundo é o dobro. Então, o que eu faria, tá, pessoal? Tem como saber se ela vai segurar aqui ou se ela vai vir aqui? Não, com certeza não. Então, compra aqui. Se ela cair mais e você tiver caixa, você vai ficar feliz, porque tem dinheiro, compra mais, faz um DCA, entende? E aí, depois, expectativa alta, forte, em pêndulo. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso, tá? Eu acredito aí que nós vamos, em breve, ter um movimento de capitulação no mercado aí, das altcoins, que tudo está armado para queda. Vocês viram o Ethereum, o Bitcoin, a dominância que está armada para subir. Tem todo o contexto do mundo, tá, pessoal? Para o mercado dar fazer esse movimento de captura antes da alta, tá? Para o mercado ficar mais leve, tirar do mercado a alavancagem, as pessoas alavancadas, e aí subir com mais tranquilidade, certo? Então, tenham caixa, cuidem de sua gestão para ter caixa para essas oportunidades. Eu acredito que antes desta alta, tá, pessoal? É uma queda, mas o fim é essa alta aí. Alt-season pode ser fim do ano, pode ser início do ano que vem, a gente não sabe, tá, pessoal? Essa coisa de tempo. O pessoal adora falar aí, tem que ser no fim do ano, tem que ser no fim do ano. Quem é que disse que tem que ser no fim do ano? O mercado não tem essas regras de tempo, tá, pessoal? Pode ser que a alt-season seja lá em janeiro, em fevereiro, em março, a gente não sabe. Certo? Não fiquem caindo no conto do tempo aí. E aí vocês vão ser pressionados psicologicamente. É isso que vai acontecer. Vocês vão ficar na pressão, não tem mais tempo, então não dá tempo do mercado cair, eu vou ter que comprar. E compra. Aí compra o topo. Entende? Então, espero que tenham gostado aí do que eu passei para vocês, pessoal. É a minha visão, é a minha expectativa, tá? E isso não é de agora, isso é de meses atrás. Eu venho repetindo há bastante tempo o movimento do mercado e eu acredito que agora ele chegou, tá, pessoal? Eu acredito que vai ser agora, tá? Muito em breve esse movimento. Beleza? Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Se quiser fazer parte do nosso grupo de membros do Telegram, tudo é passado lá no Telegram, tá, pessoal? A live é dentro do Telegram, fica salva a live numa aba de vídeos lá, tudo o histórico de vídeos que eu passo lá no Telegram fica salvo. Tem análises por gráficos, tem a nossa carteira recomendada, com as altcoins que nós estamos montando posições, que eu acredito que vão subir muito aí pela frente. A carteira tem os seus alvos específicos, cada moeda com seus alvos. Tem livros de Wyckoff, tem um vídeo que eu gravei semana passada, um mini curso de introdução ao Smart Money Concepts, que é o SMC que eu uso nas minhas análises, certo? Isso não é exclusividade minha, tá, pessoal? SMC é uma escola de análise gráfica que muita gente pelo mundo inteiro usa, certo? Mas, para mim, é a escola que mais funciona, com mais assertividade, entendendo como funciona o SMC. Você tende a sempre estar procurando por compras em regiões corretas e por aí vai. Gravei um mini curso gratuito para os membros, tá, pessoal? De presente para os membros. O pessoal aí fora cobra caro por esses cursos. Eu, de graça, para quem é membro, tá lá numa aba específica, uma aba educacional do grupo, certo? Quem sabe mais para frente vou ainda adicionar mais conteúdos para ajudar o pessoal aí a ter uma base, boa base de análise gráfica e até para entender as minhas análises quando eu passo, certo? Link de acesso ao grupo de membros na descrição do vídeo. Tem também o link do meu contato pessoal do Telegram. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá, pessoal? Então, um ótimo final de semana a todos. Espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado, pessoal. E espero que em breve o mercado confirme minhas expectativas e eu comece a falar de alta, 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 né? Porque eu realmente estou um pouco cansado de repetir sempre sobre essa queda que eu acredito que virá. E agora, enfim, acredito que ela está batendo na nossa porta. Já era a hora, né?
Então, ótimo fim de semana a todos. Domingo ou sábado que vem estarei de volta gravando uma nova atualização gratuita pelo YouTube. Se quiser mais análise durante a semana, todos os dias a gente está se falando lá no grupo de membros. Não perca esta oportunidade de fazer parte do nosso time. Certo, pessoal? Grande abraço a todos. Tudo de bom, de melhor. Fui.